Capítulo 49, onde se trata do discreto colóquio que Sancho Panza manteve com seu amo Don Quixote. Ah, disse Sancho, peguei-o, era isso que eu tanto desejava saber. Como desejo salvar a alma e a vida. Venha cá, senhor, poderia vossa mercê negar o comunente, se costuma dizer por aí, quando uma pessoa está indisposta? Não sei o que tem fulano, que não come, não bebe, não dorme, nem responde direito ao que se lhe pergunta, que até parece estar enfeitiçado? Donde se deduz que os que não comem, nem bebem, nem dormem, nem fazem as obras da natureza que digo, esses estão encantados, mas não aqueles que têm o desejo que tem vossa mercê, que bebem o que lhes dão e comem quando podem e respondem a tudo o que lhes perguntam. É verdade, Sancho, respondeu Don Quixote, mas já te disse que há muitas formas de encantamento e poderia ser que, com o tempo, se tivessem umas transformadas noutras, e que agora seja usual que os enfeitiçados façam tudo o que eu faço, ainda que dantes não o fizessem, de maneira que, contra o uso dos tempos, não há o que arguir, nem dele tirar deduções. Sei e tenho para mim que estou sob encantamento, e isto me basta para a segurança de minha consciência, que arcaria com pesadíssima carga, se eu achasse que não estava encantado e me deixasse ficar nesta jaula preguiçoso e covarde, defraudando a ajuda que poderia prestar a muitos desamparados e necessitados, que a estas horas devem estar em extrema precisão de seu adjutúrio e socorro. Pois saber, apesar de tudo isso, replicou Sancho, digo que, para muita abundância e satisfação, seria bom que vossa mercê experimentasse sair deste cárcere, que eu me obrigo a facilitar-lhe com todo o meu poder, e até mesmo a tirá-lo daí e experimentasse montar novamente no seu bom Rocinante, que também parece estar enfeitiçado, de tal modo anda triste e macabúzio, e, feito isso, fôssemos outra vez tentar a sorte de buscar novas aventuras. Se não formos bem-sucedidos, teremos tempo de voltar à jaula onde prometo, dentro da lei do bom e leal escudeiro, encerrar-me juntamente com vossa mercê. Se acaso for vossa mercê tão infeliz, e eu tão simplório que não saia tudo conforme ao que acabo de dizer. Ficarei contente de fazer o que me dizes, irmão Sancho, replicou Don Quixote, e quando vires oportunidade de me pôr em liberdade, eu te obedecerei em tudo e por tudo. Todavia, Sancho, hás de ver que te enganas quanto ao que pensas conhecer sobre a minha desgraça. Nesse diálogo se entretiveram o cavaleiro andante e o malandante escudeiro, até que chegaram ao lugar onde, já apeados, os aguardavam o cura, o cônego e o barbeiro. Logo o carreiro desjungiu os bois do carro e os deixou andar a seu bel prazer por aquele sítio aprazível, verdejante e de frescor muito convidativo, senão para quem estava tão enfeitiçado como Don Quixote, ao menos para alguém advertido e sensato como seu escudeiro, que solicitou permissão ao cura para o amo sair por um instante da jaula, porque, se não o deixasse sair, não ficaria a prisão tão limpa como requeria a decência de um cavaleiro de tal qualidade. O cura entendeu e respondeu que faria de bom grado o que lhe era pedido, não fosse o temor que tinha de que, vendo-se o fidalgo em liberdade, começasse a fazer das suas e fugisse para onde ninguém mais o encontrasse. Quanto à fuga, eu me responsabilizo, garantiu Sancho. E eu também, disse o cônego, e ainda mais se ele me der a palavra de cavaleiro de que não se afastará de nós, até que o permitamos. Doa, respondeu Don Quixote, que tudo escutava, tanto mais sabendo-se que uma pessoa que está, como eu, sob encantamento não tem liberdade para fazer de sua pessoa o que quiser, porque aquele que a enfeitiçou pode fazer com que ela não se mova do lugar durante 3 séculos, e se fugir, a fará voltar voando pelos ares. Disse ainda que, sendo assim, bem poderiam soltá-lo, o que seria proveitoso para todos, pois, se o não soltasse, era certo que não poderia deixar de fatigá-los o cheiro que sentiriam, e dali não se desviassem.
Tomou-lhe a mão o cônego, apesar de estarem as duas amarradas, e, garantidos por sua promessa e palavra, tiraram-na da jaula, deixando-o exultante por se ver fora dela. A primeira coisa que fez foi estirar todo o corpo e correr para junto do Rocinante, dando-lhe 2 palmadas nas ancas e dizendo: ainda espero que Deus, e em sua bendita mãe, ó flor e espelho dos cavalos, que breve nos havemos de ver os dois conforme desejamos. Tu, com o teu senhor às costas, eu em cima de ti, exercitando o ofício para o qual me pôs Deus no mundo. E, dizendo isto, apartou-se com Sancho para lugar afastado, de onde voltou mais aliviado e mais desejoso de pôr em execução o que lhe ordenasse o escudeiro. Mirava-o o cônego, admirando-se de ver a estranheza da sua grande loucura, e de que, enquanto falava e respondia, mostrava possuir boníssimo entendimento. Só vinha a perder as estribeiras, conforme se disse, em se tratando de cavalarias. Assim, movido pela compaixão, depois de se terem sentado todos na verde relva, à espera da refeição do cônego, este assim lhe falou: é possível, senhor fidalgo, que haja podido tanto com vossa mercê e amarga e ociosa leitura dos livros de cavalaria, que lhe tenha transtornado o juízo, a ponto de crer que esteja encantado com outras coisas deste jaez, tão distante de serem verídicas como o que é a própria mentira da verdade? E como é possível existir uma inteligência humana que acredite ter havido no mundo aquela infinidade de amadizes e aquela turbamulta de tanto cavaleiro famoso, de tanto imperador da Trapisonda, de tanto Felismarte de Hircânia, de tanto Palafrém, de tanta donzela andante, tantas serpes, tantos endríagos, tantos gigantes, tantas aventuras inauditas, tanto gênero de encantamentos, tantas batalhas, tantos desaforos encontros, tanta bizarria de trajos, tantas princesas enamoradas, tantos escudeiros condes, tantos anões engraçados, tanto bilhete, tanto requebro, tantas mulheres valentes e, finalmente, tantos e tão disparatados casos como se contém nos livros de cavalaria? De mim sei dizer que, quando os leio, desde que não me ponha a imaginar que são todos fictícios e superficiais, me dão algum prazer. Porém, logo que me dou conta do que são, atiro à parede o melhor deles e até o jogaria no fogo, se algum houvesse ali perto, pois bem mereceriam tal castigo por serem falsos e embusteiros, apartados do trato exigido pela natureza comum das coisas, e também inventores de novas seitas e de um novo modo de vida, e causadores de que o vulgo ignorante venha a crer e a ter por verdadeiras tantas tolices como as que eles contêm. E seu atrevimento é tanto que até tem a ousadia de perturbar a inteligência dos fidalgos cultos e bem-nascidos, como se evidencia pelo que fizeram a vossa mercê, levando-o ao extremo de se ter de encerrá-lo numa jaula, transportado sobre um carro de boi, como quem faz ou traz, leva algum leão ou algum tigre de lugar em lugar, com o fito de exibi-lo para obter lucros. Eia, senhor Don Quixote, tenha pena de si próprio e volte a ingressar no grêmio da sensatez, sabendo usar da muita que foi servido o céu de lhe dar, o empregando o felicíssimo talento do seu engenho noutra leitura que redunde em proveito para a sua consciência e aumento de sua honra. Se, no entanto, impelido por sua natural inclinação, quiser ler livros de façanhas e de cavalarias, leia, nas Sagradas Escrituras, o livro de Juízes, que ali achará verdades grandiosas e feitos tão verdadeiros como destemidos. Teve a Lusitânia um Viriato, Roma um César, Cartago um Aníbal, a Grécia um Alexandre, Castela um Conde Fernãs González, Valência um Cide, a Andaluzia, um Gonzalo Fernandes, a Extremadura, um Diego Garcia de Paredes,
Xeres, um Garci Pérez de Vargas; Toledo, um Garcilaso; Sevilha, um Dom Manuel de León. E a lição dos seus valorosos feitos pode entreter, ensinar, deleitar e maravilhar as mais altas inteligências que os lerem. Esta, sim, será a leitura digna do bom entendimento de vossa mercê, meu senhor Dom Quixote, uma leitura da qual sairá erudito na história, enamorado da virtude, entendido em bondade, melhorado nos costumes, valente sem temeridade, ousado sem covardia. E tudo isto para a honra de Deus, proveito seu e fama de la Mancha, donde, segundo soube, traz vossa mercê o seu princípio e origem. Atentissimamente ficou Dom Quixote a escutar as razões do cônego e, quando notou que ele havia terminado, disse-lhe após mirá-lo durante um bom tempo: Parece-me, senhor fidalgo, que as palavras de vossa mercê tiveram por alvo dar-me a entender que não houve no mundo cavaleiros andantes, que todos os livros de cavalaria são falsos, mentirosos, nocivos e inúteis para a república, e que fiz mal em lê-los, pior em crê-los, e pior ainda em imitá-los, entregando-me à duríssima profissão da cavalaria andante que eles ensinam. Ademais, nega vossa mercê que tenha havido no mundo amadis, seja de Gaula ou de Grécia, nem todos os outros cavaleiros de que estão cheios os livros. Tudo ao pé da letra como vossa mercê o está relatando, concordou o cônego, ao que prosseguiu Dom Quixote. Também disse vossa mercê que esses livros me tinham causado muito dano, pois, a par de me transtornarem, o juízo fizeram com que eu fosse encerrado numa jaula, e que melhor seria emendar-me e mudar de leitura, lendo outros mais verdadeiros e que melhor deleitam e instruem. Isso mesmo, disse o cônego, pois eu, de minha parte, replicou Dom Quixote, acho que quem está encantado e sem juízo é vossa mercê, que se pôs a proferir tantas blasfêmias contra uma coisa tão aceita ao mundo inteiro, e considerada como tão verdadeira que aquele a que negasse, como vossa mercê a nega, mereceria a mesma pena que vossa mercê preconiza para os livros cuja leitura o enfada. Pois querer afirmar que no mundo nunca existiu Amadis, nem todos os outros cavaleiros aventureiros de que estão repletos as histórias, será querer persuadir alguém de que o sol não alumia, nem o gelo esfria, nem a terra nos sustenta, porquanto que engenho pode haver no mundo capaz de persuadir a outrem não ter sido verdade o caso da infanta Florips com Guy de Borgonha, ou do Ferrabras com a ponte de Mantible, que sucederam no tempo de Carlos Magno? Posso jurar que isso é tão verdadeiro como o fato de agora ser dia. Se for mentira, o mesmo se pode dizer quanto a ter havido Heitor e Aquiles, ou a Guerra de Troia, ou os 12 pares de França, ou o rei Arthur de Inglaterra, que está até hoje convertido em corvo, enquanto os do seu reino o esperam a qualquer momento. Também se atreverão a dizer que é mentirosa a história de Guerido Mesquinho e da demanda do Santo Graal, e que são apócrifos os amores de Dom Tristão e da rainha Iseu. Do mesmo modo que os de Ginevra e Lancelot, havendo pessoas que quase se recordam de ter visto a dona Quintanhosa, que foi a melhor servidora de vinhos da Grã-Bretanha, e tanto é assim que me recordo do que me dizia a minha avó por parte de pai, quando vi alguma senhora de toucas reverendas. Aquela, meu neto, parece a dona Quintanhosa, donde eu deduzir que ela deve ter conhecido, ou, pelo menos, que deve ter visto algum retrato dela. E quem poderá negar a veracidade da história de Pierres e da linda Magalona? Se até hoje se vê no arsenal real aquela chavelha pouco maior que uma lança de carroça com a qual se guiava o cavalo de madeira em que voava pelos ares o valente Pierres, junto dela está o selim de Babieca,
E em Roncesvalles está a trompa de Roldão, do tamanho de uma grande viga, donde os infere que houve os 12 pares, que houve Pierres, que houve Cides e outros cavaleiros semelhantes, desses que dizem às gentes que aventuras vão buscar. Se não, digam-me também não ser verdade que foi cavaleiro andante o valente lusitano João de Merlo, que foi a Borgonha e combateu na cidade de Arras com o famoso senhor de Charny, chamado Messier Pierres, e depois na cidade de Basileia com o Messier Henri de Reminstand, saindo vencedor de ambas as empresas e cheio de honrosa fama, e também as aventuras e desafios concluídos igualmente em Borgonha pelos valentes espanhóis Pedro Barba e Gutierre Quijada, de cuja estirpe descendo por linha direta de varões. Vencendo aos filhos do conde de São Paulo, neguem-me ainda que não tenha ido à Alemanha em busca de aventuras, Dom Fernando de Quevara, que ali combateu com o Micer Georges, cavaleiro da casa do Duque da Áustria. Digam que foram burlas as justas de Suero de Quinhones e do Paço, as empresas de Messier Luís de Fauces contra o cavaleiro castelhano Dom Gonzalo de Guzmán, além de outras muitas façanhas realizadas por cavaleiros cristãos destes nossos reinos e dos estrangeiros, tão autênticas e verdadeiras que, torno a dizer, quem as negasse careceria de toda razão e bom senso. Admirado ficou o cônego de ouvir a mistura de verdades e mentiras que fazia Dom Quixote e de ver o conhecimento que tinha de todas aquelas coisas relatadas e concernentes aos feitos da cavalaria andante. Assim, respondeu-lhe: não posso negar, senhor Dom Quixote, que não seja verdade algo do que vossa mercê disse, especialmente no que toca aos cavaleiros andantes espanhóis. Concedo também que tenham existido os 12 pares de França, mas não posso crer que tenham feito todas aquelas coisas que lhes atribui o arcebispo Turpin, pois a verdade é que foram cavaleiros escolhidos pelos reis de França e a quem chamaram pares, por serem todos iguais em valor, qualidade e valentia. Se não o fossem, deviam sê-lo e constituíam uma espécie de ordem religiosa, dessas que agora se usam em Santiago ou de Calatrava, pressupondo-se que os que as professam sejam, ou pelo menos deviam ser, cavaleiros valorosos, valentes e bem-nascidos, e como hoje se diz, cavaleiro de São João ou cavaleiro de Alcântara. Naquele tempo se dizia cavaleiro dos 12 pares, porque foram 12 iguais os que para essa ordem militar religiosa se escolheram. Que existiu El Cid, não há dúvida, assim como houve Bernardo del Carpio. Existe dúvida quanto a terem de fato praticado as façanhas que deles se contam. E, quanto a chavelha do conde Pierres, a qual vossa mercê se referiu, e que estaria junto no selim da Babieca, no arsenal real, confesso o meu pecado. Devo ser muito ignorante ou tão curto de vista que, embora tenha visto o selim, não notei a chavelha, apesar de ser tão grande como diz vossa mercê. Pois lá está, sem dúvida alguma, replicou Dom Quixote. Dizem até que está protegida por uma capa de vaqueta, para não criar mofo. Tudo pode ser, respondeu o cônego, mas, pelas ordens que recebi, não me lembro de tê-la visto. Não obstante, mesmo admitindo que ela ali esteja, nem por isso me obrigo a crer nas histórias de tantos amadizes, nem nas de tanta turbamulta de cavaleiros como por aí se nos contam. Nem há razão para que um homem como vossa mercê, tão honrado e de tão bom caráter, dotado de tão bom entendimento, viva na ilusão de serem verdadeiras tantas e tão estranhas loucuras como as que estão escritas nos disparatados livros de cavalaria.